Dali, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um vídeo neste diferenciado canal Léo Brasil aqui. Hoje num vídeo um pouquinho diferente, tá, galera? Normalmente vocês sabem, né? Inclusive eu nem coloquei abertura nesse vídeo aqui, nem vou colocar na edição. Porque esse vídeo aqui ele é mais opinativo, é mais para trocar uma ideia mesmo, para conversar um pouco sobre tudo que aconteceu. Também trazer algumas notícias aí, né? E alguns pontos de vista. Portanto, eu peço aí que quem está assistindo lembre-se, né? Aqui é minha opinião, meu ponto de vista. Peço realmente que respeitem a mesma. Vamos lá então. Falando ainda sobre o clássico, né? Afinal de contas, tem que aproveitar hoje. Amanhã nós já teremos aí o outro jogo, vida nova, né? Já vamos seguir para outros ares, enfim, e continuar a vida, né? É assim, de um jogo para o outro já muda tudo, vida que segue, enfim. Mas eu queria aproveitar para trazer aqui, né? Provavelmente vocês vão ver esse vídeo na quarta, eu tô gravando na terça-feira. E eu queria comentar um pouco sobre tudo o que aconteceu. Primeiramente falando aqui do canal, né? Eu queria aproveitar o momento aqui para agradecer aí as brincadeiras dos cruzeirenses e tudo mais, sem sarcasmo, sem nada, falando totalmente sério, daqueles que brincaram, é claro, que foi grande maioria aqui no canal. Mandaram aí os comentários, as mensagens, as zoeiras, tanto aqui pelo canal como por outras vias. Eu acho que o clássico é para isso mesmo, é pra gente se divertir, é pra gente zoar. Quem perder, perdeu e tal. Não acho que dirigentes e jogadores tenham que fazer isso, mas o torcedor tem todo o direito, tá? Porque dirigente e jogador tá trabalhando, aí é outros 500. Quando eu chegar na Renner lá, vestir uma camisa engraçada, o cara começar a rir da minha cara porque achou engraçado. Não, ali é o lugar de trabalho dele, ele tem que me atender com toda a hombridade possível. No campo é a mesma coisa. Tanto os jogadores quanto os dirigentes, no meu ponto de vista, tem que ter uma postura mais séria com relação ao ambiente de trabalho. Não passiva, eu digo séria, né? Você chegar e fazer brincadeiras com a torcida adversária no campo adversário, por exemplo, eu não acho certo, seja qual torcida for. Aconteceu com a gente, né, com o palhação lá jogando milho, mas poderia acontecer com qualquer uma. Isso eu não acho atitude de um homem, né? Eu acho atitude de um menino que tá vestindo uma grande camisa que é do Cruzeiro, ou seja, de qualquer outra que for. Jogadores do Atlético, pelo menos, eu não lembro a última vez. Também não concordei quando o Soteldo pisou na bola no meio do jogo, mas ali já é mais de provocação para fazer o adversário perder um pouco a linha. Então é até aceitável esse tipo de brincadeira ali dentro de campo para poder provocar o adversário. Agora a torcida, o seu público, seja do seu time ou do time adversário, ainda é seu público. Então você tem sempre que respeitar, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, com relação aqui ao canal, agradeço aí a brincadeira da galera. A gente sempre leva na esportiva, acho sempre importante. Se eu tivesse, se o Galo tivesse ganho, eu teria feito as brincadeiras aqui também. Então, isso dá ao Cruzeirense todo o direito de fazer também suas brincadeiras comigo, tá? Agora, aqueles que não sabem levar na esportiva ou que pregam a violência, eu sinto muito, aqui não é o canal para vocês, tá certo? Inclusive teve um ou outro, né? Não foi a minoria, sim, mas teve um outro que ficou feliz por ter quebrado parte do estádio, um patrimônio que é público, né? Que é para um público em geral, tanto cruzeirenses como atleticanos vão poder utilizar o estádio nos shows, né? Obviamente para o jogo vai ser mais os atleticanos, mas tanto cruzeirenses quanto atleticanos vão utilizar aquele espaço para o show, como utiliza o Mineirão, como utiliza o Independência, enfim. Eu acho que é um bem que Belo Horizonte ganha e que todos nós temos que cuidar. Infelizmente, acaba que tem algumas pessoas com a mente muito pequena se vangloriando por, por ter quebrado o bem alheio, né? Eu queria muito ver qual seria a reação da pessoa se chegasse uma pessoa na casa dela, começasse a quebrar tudo porque não é de acordo com as mesmas ideias ou com a mesma filosofia dessa pessoa. Eu acho que não seria legal e não adianta falar que não é a mesma coisa porque é sim, né? Você entrar dentro de uma loja é ilegal, é crime. Você fazer isso dentro de um estádio também é crime. Não muda por ser futebol, ok? Então esse é outro ponto. Inclusive, eu quero alertar aqui aos amigos cruzeirenses que têm um pouco mais de cabeça, um pouco mais de razão. Obviamente, o Cruzeiro vai pagar. Tem gente achando que não vai, que vai postergar e tal. O Cruzeiro vai pagar. Ronaldo assinou um documento, né, que está em juízo, né, que confirma que o pagamento acontecerá lá. Então, enfim, a única coisa que fizeram nessa brincadeira toda foi prejudicar o espetáculo, porque com certeza a partir de agora vai ser torcida única.
Nós não vamos ter mais torcida dividida nem 10%. Ou seja, se tiver uma final Atlético e Cruzeiro, o último jogo for na Arena MRV, não vai ter cruzeirense. Cruzeiro ganha de 2-0, 3-0 no primeiro jogo, precisa da sua torcida para incentivar, ou tem aquela galera que quer ver uma final no estádio, né? Daí tá falando mais de mineiro, né, que é mais fácil de acontecer. Não vai ter. Provavelmente não vai ter, porque o pessoal não tem discernimento ou disciplina. Outra coisa que me argumentaram muito, e agora eu vou falar o lado negativo do Atlético, claro, né? Ainda tem mais coisa para falar com relação ao Cruzeiro também, e, enfim, com a torcida em geral, mas em relação ao Atlético, muita gente mandou aí com relação à questão, primeiramente, das portas. Isso aí já foi confirmado, né? O Atlético já tá tomando as providências para que não aconteça de novo, já, enfim, já enquadraram quem tinha que enquadrar, já assumiram, né? O que eu acho, apesar de ter sido um erro grotesco né, enfim, inexplicável, que me dá até vergonha como atleticano, a diretoria do Atlético já confirmou o erro, né? Já admitiu. Eu acho que isso pelo menos é uma atitude de homem. Pelo menos admitiu o erro. É um começo, né? A diretoria do Atlético tá longe de estar boa, tá longe de estar perfeita, tá longe de estar certa com alguma coisa, mas pelo menos já assumiu o primeiro erro. Outras coisas também. Muito cruzeirense chegou para mim reclamando com relação a papel no banheiro que não tinha sabonete. Pelo que foi falado, já foi confirmado por várias pessoas, enfim, vão pegar as câmeras também para confirmar. Aparentemente a torcida do Cruzeiro não deixou reabastecer e jogou o papel dentro do vaso. Outra atitude de marginal, criancinha. Homem não faz isso, me desculpa. Homem, se você tá me assistindo e tá se sentindo chateado pelo que eu tô falando, você não é homem, me desculpe, tá? Homem não tem o direito de chegar na casa do outro, enfiar trem no vaso, ou agredir outra pessoa, agredir os bens de outra pessoa. Um homem sabe conversar. Já foi a época que animais se chamavam de homens e começavam a peitar, a brigar, a achar que o certo é destruir as coisas. Já foi a época, tá? A gente obviamente quer uma torcida presente, participativa, que xinga, que briga, que luta, mas não é esse tipo de briga, com a mão, indo pra cima, quebrando coisas, tá? Então, com relação à questão dos banheiros, os papéis estavam lá, os sabonetes eu não sei, tá? Sabonete, ninguém comentou sobre sabonete, mas eu não sei se é exatamente uma obrigatoriedade de ter ali no banheiro, não faço ideia, desculpem pela ignorância, mas eu não faço ideia. Agora, com relação ao papel, já confirmaram, o que eu não duvido que pode ter jogado sabonete também dentro do vaso, mas confirmaram lá que jogou tudo no vaso, enfim, a torcida não deixou reabastecer, né? Torcida não, os marginais ali não deixaram os funcionários fazer reabastecimento e tal, então, enfim. Então é isso. Com relação às cadeiras que quebraram, tem gente se vangloriando porque alguns marginais quebraram as cadeiras do estádio. Essas cadeiras elas vão para a conta do Ronaldo, claro. E eu tava fazendo uma pesquisa aqui por minha conta mesmo, assim, não é. Então, leve o que eu tô falando aqui mais como uma opinião do que como uma informação. Mas eu tava fazendo uma pesquisa aqui, rapidamente, antes de entrar aqui para gravar. E, assim, cadeira mais parecida, mais próxima que eu consegui achar, tá? Não sei se é assim, mas a mais próxima, assim, mas me lembra um pouquinho mais essa cadeira que eles usam lá, era na faixa de $30. A mais barata que eu achei. Assim, não fiz uma super pesquisa, tá? Fiz uma pesquisa bem rasa, mas a mais barata que eu achei aqui realmente foi uma cadeira de $30. Se você converter para nossa moeda, tá em torno de 120, 150 reais. Vamos colocar 150 reais para ficar uma conta fácil, tá? Então eu vou fazer aqui agora com vocês, que eu nem cheguei a fazer a conta. Eu fiz a pesquisa aqui, deixei aqui do meu lado, achei a cadeira e quis saber, né? Se for cobrar, dizem que foram mais de 230 ou 240 cadeiras quebradas. Fizeram a vistoria, então eu tô baseando pelos números que as reportagens deram, tá? Se você for pegar esse valor de 150 reais por 200 cadeiras arredondando, só de cadeira que o Cruzeiro vai ter que pagar, vai chegar pelo menos assim numa base mínima de 30 mil reais. E eu tô falando assim, com certeza não é a mesma cadeira, com certeza não é o mesmo preço, não é o mesmo fornecedor, pode ser que seja mais caro, esse valor pode chegar até uns 50 mil reais, mas na que eu achei aqui, que é a mais similar, a mais próxima e mais barata que eu achei aqui
no preço era cerca de R$ 150, né? Ou seja, isso vai dar em torno de, no mínimo, assim, puxando por baixo, a não ser que tenha um desconto, alguma coisa, eu não sei como é que funciona quando você faz estádio, tá? Tá falando aqui um cara completamente leigo. Mas eu acredito que esteja nessa faixa aí de R$ 30.000 só para repor as cadeiras, tá? Ainda foi confirmado que todas as catracas foram quebradas, todas as um lugar de PCD, gente. Não sei se era um alarme, o que é de lugar de deficiente. Os caras foram lá e quebraram, sabe? Então a gente tá vendo que o ser humano, ele tá chegando num nível que ele não consegue conviver em sociedade, levando em consideração o futebol, pelo menos, né? A gente não pode falar que isso é em todos os ramos, tem lugares que as pessoas se respeitam um pouco mais. Mas no futebol, o pessoal tá achando que pode fazer qualquer coisa que é impune. Bom, se você saiu impune, você, pessoa física, que eu não sei se vai acontecer, porque lá tinha câmera, dá pra pegar e tudo mais, polícia com certeza vai atrás, mas enfim. Você acabou de estragar, assim, um momento glorioso pro seu time. Né? Muita gente veio zoar, falar, mas isso aí vai ficar pra história. Vai ficar 1-0 pra história com certeza, mas também pro ano que vem, por exemplo, o Cruzeiro já vai ter que abrir mão aí, agora, nesse momento. Eu vou colocar assim por baixo de pelo menos uns 80 a 100 mil reais pra poder consertar tudo que foi quebrado. Tô falando por alto, tá, gente? Eu não tenho informação, mas vamos colocar que são 100 mil reais a menos aí que o Cruzeiro vai ter que arcar, tá? O Cruzeiro consegue isso com a bilheteria, se estiver bem? Consegue. Mas aí já é uma bilheteria que vai perder, é um dinheiro que vai economizar, é uma conta a menos que o Cruzeiro vai poder pagar das contas anteriores para poder colocar o time no lugar, né? Ainda não se sabe se vai ficar na primeira divisão ou se vai cair para a segunda, mas 100 mil reais para um time de segunda divisão é muito dinheiro, tá? Não é pouco dinheiro, mesmo um time da grandeza do Cruzeiro, a gente sabe que na segunda divisão o retorno é muito baixo financeiramente, de televisão, de propagandas e tudo mais, né? Então, esses 100 mil reais poderiam ser utilizados para trazer um outro jogador, já que a folha do Cruzeiro atualmente está baixa, para economizar, para pagar dívidas. Então, assim, o torcedor do Cruzeiro deu um motivo a mais, né? Uma dívida a mais para um time que não precisa de dívidas mais, né? Um time que está tentando sobreviver. Essa vitória não vai ajudar o Cruzeiro a sobreviver, não vai, né? O que vai ajudar o Cruzeiro a sobreviver é a sua torcida. E infelizmente, por causa de alguns marginais dentro da torcida, tá começando a destruir o que o Ronaldo tá tentando consertar, né? Ele pegou um clube barato, 100 mil reais, gente. Olha, 100 mil reais é o dobro do que o Ronaldo pagou pelo Cruzeiro. Ronaldo tirou do bolso dele 50 milhões, né? Então é 10%, 20% do que o Ronaldo pagou pelo Cruzeiro. É muita coisa, gente, é muita coisa, sabe? E outra coisa que me deixou meio triste e que poxa, se eu tivesse levado esse tapa de luva na cara como torcedor atleticano, da forma que eu vou falar aqui agora, eu tinha ficado até feliz. Se a torcida do Cruzeiro chega lá, acontece a questão dos banheiros, tava sem porta. Chegam, reclamam, fazem todo o protesto, ok. Sem quebrar nada, mano, ia ser um tapa de luva na cara da diretoria atleticana. O torcedor cruzeirense perdeu a oportunidade de dar um tapa de luva na cara dos dirigentes atleticanos, de quem teve essa ideia estapafúrdia de tirar a porta do banheiro. Porque ia mostrar educação, ia mostrar respeito com o patrimônio, ia mostrar respeito ao adversário, mesmo com uma vitória. E aí o que ia acontecer? Iam esfregar na cara que não tinha porta no banheiro, iam poder entrar na justiça, fazer uma porrada de coisa, enfim. Ia poder, né, mostrar, gravar. Poderiam ter gravado ali, banheiro sem porta. Mas nós não quebramos nada, nós não pichamos nada, nós não destruímos nada. A torcida do Cruzeiro fez a parte dela. Não aconteceu, infelizmente. Isso me deixa um pouco triste. Eu queria muito que tivesse acontecido, porque a diretoria atual do Galo merece, né? Desse tipo de decisão não é decisão do Galo. Tá certo? Falando um pouco dentro de campo, eu já falei, né, com relação à postura dos jogadores, não concordei.
especialmente com a postura do adversário, mas também com a postura do Atlético. Com a postura do adversário eu já falei, você não tem que chegar e fazer graça para a torcida adversária. E me desculpe, torcedor cruzeirense, mas o cruzeirense tem muito essa mania de querer provocar o outro. Quando o Galo ganha, eu geralmente zoo com os adversários, mas eu comemoro mais a vitória do Galo do que a derrota do adversário. E eu tenho visto a galera comemorando mais a derrota do que enaltecendo a própria vitória. Mesmo não sendo uma vitória que foi com gols, né? O gol não foi do Cruzeiro. Ainda continua sendo o ataque mais ridículo do Campeonato Brasileiro. Tem uma boa defesa, os técnicos que vieram consertar a defesa, um meio de campo bem razoável que funciona muitas vezes. Agora, o ataque do Cruzeiro é ridículo, né? E a gente tá falando aqui de uma questão que o próprio time tem que consertar pro ano que vem. Esse ano já não tem mais o que fazer, então é sobreviver com o que tem e tentar ir pra frente. Mas o ataque do Cruzeiro não fez o gol, né? O gol foi contra do Atlético, até isso. Agora, com relação ao próprio Atlético, primeiramente a falta de gana, né? A gente viu muita gana de alguns jogadores fora, depois do jogo. Mas dentro de campo faltou, né? Depois do jogo a gente viu o Pavão brigando até com o próprio torcedor. O Paulinho, eu acho que é injusto o que o pessoal fez com o Paulinho, tá? Pra mim, assim, os jogadores que dão mais raça dentro de campo são o Paulinho e o Hulk. Nesse jogo especificamente eu achei que o Zarate tava correndo muito atrás da bola. Que não devia ser a função dele, ele devia ser um meia pra armar. E também muita gente elogiou o Saravia pela vontade, pela dedicação. Não tem futebol, mas pelo menos vontade e dedicação mostrou no jogo. Restante, completamente apagado, completamente apático. Então, não tem muito o que falar com relação, né, à postura do Atlético dentro de campo. Foi pífia, né? Eu sei, obviamente, o torcedor do adversário não vai concordar com o que eu tô falando, com o que eu vou falar agora, mas não foi o Cruzeiro que ganhou, o Atlético perdeu. Não é que o Cruzeiro não jogou, o Cruzeiro jogou, fez a parte dele, mas se o Galo tivesse jogado como o Atlético, pressionado em cima, indo pra cima, como fez com o Palmeiras mais ou menos, né, na vontade de jogar, na dedicação, o Atlético teria conseguido, no mínimo, suprimir o Cruzeiro, e se tivesse que perder, teria sido por um ataque bem executado ali, um contra-ataque bem executado do adversário, e não por uma falha do próprio time. Então me desculpe, não foi o Cruzeiro que ganhou, foi o Galo que perdeu. O Galo perdeu para ele mesmo. Não é demérito do Cruzeiro isso, levou a vitória, tá? Isso tá na história, mas é um demérito do próprio Atlético, tá? Com isso tudo também nós tivemos aí algumas notícias que saíram, né? A questão do Arana, mulher do Arana, gente, pelo amor de Deus, se vocês virem alguém fazendo esse tipo de coisa, tacando coisa em parente de jogador, especialmente os ídolos, né? Claro, isso não pode acontecer com nenhum, mas isso com certeza é gente infiltrada. Não do Cruzeiro, claro, tô falando de marginal mesmo, né? Pode ser atleticano, pode ser flamenguista, pode ser corintiano, pode ser cruzeirense, pode ser 15 de Piracicabano, não sei, mas isso não é atleticano. Um atleticano agredir, tacar coisa na esposa do Arana, que é um dos maiores ídolos do Atlético, ou do pai do Hulk, por exemplo, se acontecesse, não. Isso aí não é ninguém que tenha o mínimo de decência dentro da torcida do Galo, né? Por mais revoltado que você esteja, você pode xingar, você pode reclamar dos jogadores ali dentro de campo, é seu direito, né? Mas tem limite. Você não pode tacar coisa no campo, você não pode tacar coisa nas pessoas. É um limite humano, né? Não precisava nem estar falando isso aqui. Você não vai chegar na rua e tacar uma coisa no outro porque você não gosta dele. Mas enfim, até mandei uma mensagem para a esposa do Arana, espero que ela veja. Eu não sou nada ainda. Espero chegar a ser algum dia aí para poder ter voz, né? Poder ser ouvido, mas hoje eu não sou muita coisa. Então, mas mesmo assim eu deixei lá minha mensagem para a esposa do Arana, porque é um cara importante, é um cara diferenciado e a gente vê muito amor à camisa do Arana, do Paulinho, do Hulk, que já te falou que é atleticano, né? Já se postou atleticano, enfim. E também tivemos notícias boas aí que aconteceram, né? O Izep, por exemplo, já ampliou seu contrato. Agora a gente espera realmente que utilize os jogadores da base. Tem jogadores da base aí renovando, né? Acertando seus contratos.
mas eles têm que ser usados. A gente espera aí que no futuro a gente utilize eles, mas isso não vai acontecer com o Filipão à frente do cargo. Eu também acho que não. Então, do meu ponto de vista, o Filipão ele fica até o final do ano e espero que a diretoria traga alguém que tenha mais o DNA atleticano e que traga isso para os jogadores. Né? Não adianta você ter o DNA atleticano e não trazer isso para eles. Muitas vezes eu vejo as entrevistas, pessoal falando que a torcida tem que empurrar o time, a torcida tem que fazer o time crescer, a torcida tem que fazer e acontecer. Eu não concordo, tá? Em todo espetáculo é o artista que tem que inflamar o seu público. Né? Você vai num teatro, se você vai ver um stand-up, quem está conduzindo o stand-up é quem inflama o público a participar. Uma peça de teatro é o ator que faz o público se interessar. No campo de futebol, não tem que ser o contrário. É o jogador que tem que fazer a torcida jogar junto. Não é a torcida que tem que gritar o tempo todo para poder empurrar o jogador. Então a gente tem que acabar com essa mania de achar que é o torcedor não pode vaiar, o torcedor... Não. Se você tá jogando mal, o torcedor vai te vaiar com razão. Se você está jogando bem, e eu não tô falando bem só de tecnicamente um futebol maravilhoso, eu estou falando bem de vontade, de raça. A gente já teve times horrorosos. Inclusive, seleções maravilhosas do Cruzeiro aí, a gente já derrotou com times pífios. Tá? Então, por que isso acontece? E agora aconteceu o contrário, né? O Cruzeiro com um time muito ruim, conseguindo ganhar do Atlético, né, com salários enormes. Por que isso aconteceu? É a vontade. É a vontade de fazer o seu trabalho. Né? Então, além de outras inflamações desnecessárias e inúteis que aconteceram antes do jogo. O pessoal acaba pegando para poder motivar ali os jogadores, os funcionários cruzeirenses. Então, espero que repensem aí os conceitos, tudo que aconteceu. Né? Agora nós estamos virando uma SAF. Rubens e Rafael Menin. Eu vi um vídeo do meu amigo Henry Vilar comentando, né, que não pode ser o Rubens e o Rafael Menin que estão à frente disso, porque eles não são esse tipo de pessoa. Eu acredito nele. Ele teve contato com os caras, é uma pessoa que me parece que tem um bom julgamento de caráter. Eu não conheço os Menins, então não posso falar. Mas eles têm culpa no meu ponto de vista, tá? Porque tudo que um funcionário faz reflete nos seus patrões. Quando o Galo ganha, tá bem, tá vitorioso, todos eles aparecem e comemoram juntos, e a vitória é deles também. Na derrota, e quando eu digo derrota, é inclusive fazendo essa merda que fez com relação à banheira, essas decisões erradas, se eles estavam sabendo, eles são idiotas de terem feito isso. E eu não acho que seja o caso. Se eles não estavam sabendo, é incompetência deles ou de quem está trabalhando com eles. Esse tipo de decisão não pode ser tomada sem que a diretoria atleticana aprove. Você não pode simplesmente chegar lá e falar, vou tirar a porta do banho, nós temos uma inteligência. Isso não foi inteligência, me desculpa. Isso foi uma tremenda burrice. Então, os 4 R's, a galera que tá à frente, o presidente, ainda presidente do Galo, tem sim culpa no cartório e tem que ser responsabilizados pela falta de competência em conduzir tudo isso que aconteceu. Era preferível as portas estar lá, quebrar tudo, depois mandar a conta pro Ronaldo. Tá? Então, era isso que eu queria falar, até fui além do tempo que eu queria falar, que eu previ, mas espero que isso primeiramente não se repita. Infelizmente eu não acredito que a gente vai ter aí clássico com 2 torcidas, pelo menos tão cedo, porque isso que aconteceu foi barbaridade, foi a pior coisa. Eu preferia realmente que a notícia principal tivesse sido o mau futebol, a entrevista ridícula que o Filipão deu depois do jogo, que eu não consegui assistir tudo, né? Eu tava assistindo em live aqui com a galera, deu determinado momento que eu falei, não dá pra assistir isso que o Filipão tá falando. Então eu simplesmente parei de assistir, justamente porque eu nunca vi alguém tão passivo a uma derrota num clássico. E eu não tô falando que tem que chegar lá e quebrar e tal. Não, você pode manter sua característica, ser um cara, né, igual o técnico do Flamengo lá, o atual, esqueci o nome da seleção, que é um cara mais comedido, não vai chegar lá quebrando pau e tudo mais. O Filipão mesmo, Luxemburgo já quebra um pouquinho o pau. Você não precisa ser esse cara que vai gritar e tudo mais, mas pelo menos sentir, falar, não, a culpa é nossa, a gente foi incompetente. Não, enalteceu que a vitória foi do Cruzeiro, que foi bem,
tentando jogar a responsabilidade pra ele, que foi ele que... Não, me desculpa. Esse tipo de atitude enerva mais do que ajuda. Ele não tá chamando a atenção pra ele. Ele tá piorando a atenção negativa que ele teve e a atenção negativa que os jogadores já têm continua. Eu vi muita gente, eu ia finalizar, mas eu tenho que falar isso. Eu vi muita gente falando do Pavon. Você que me acompanha aqui há muito tempo, pega os vídeos pra trás, quem não acompanha. As vitórias, não tô falando das derrotas, não. Pega as vitórias pra trás aí. 2, 3, 4 vitórias. Tem quanto tempo que eu tô falando que o Pavon não tá dando certo? Que a jogada do Pavon é correr com a bola igual um desgraçado, cortar pro meio e chutar pra fora. Você que me acompanha, deixa aí nos comentários, tem quanto tempo que eu falo isso? Não é de hoje. Tem muito tempo que eu falo isso. Tá? E ninguém chega pro Pavon pra falar pra ele. Mas eu não sou ninguém, né? Eu sou um cara muito pequeno, com um canal muito humilde ainda, pra poder ser escutado, né? Então, essa questão que a galera veio levantar hoje, como se fosse uma novidade, pra quem gosta de futebol, presta atenção no futebol e acompanha, não é. Fora outras coisas, né? Enfim, em algum momento alguém vai chegar e falar de novo, mas eu já tô falando desde o início do ano que a gente não tem meio campo funcional. Né? A questão ali do camisa 10, que eu sempre falo, que eu tô falando desde o início do ano, eu e alguns outros canais, não sei se eu fui o primeiro, mas com certeza um dos primeiros eu fui. E isso vai continuar, espero que no ano que vem eles resolvam esse problema, espero que estejam ouvindo a torcida, né? Eu sei que você não tem que fazer todas as vontades da torcida, mas se é uma unanimidade para a torcida que a gente precisa de um jogador foda no meio campo se quiser conseguir um título, além de outro técnico, que com o Filipão não vai funcionar, esse estilo reativo não funciona para o Atlético, é porque tem algum fundo aí, né? Teve ali eles têm ali a inteligência, entre aspas, para poder retirar a porta do banheiro, para poder achar que quebrar a porta do banheiro vai ser um grande problema, mas não tem a inteligência de observar que o futebol do Atlético tá muito ruim. É isso, galera. Eu queria só trazer esse desabafo com alguns comunicados, né, com algumas informações que saíram, né? Obviamente, não tô trazendo em primeira mão, tô trazendo todas as informações que eu li aqui para vocês e contando, né, trazendo um pouco mais de opinião, tanto que hoje eu não trouxe nenhum quadro, eu trouxe aqui realmente um desabafo, uma conversa com vocês para trazer um pouco do meu ponto de vista, da minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha, tá certo? Lembrando, você cruzeirense, tá assistindo meu vídeo, já faz parte do canal, quer zoar? Pode zoar, cara, não tem problema, fica à vontade. Mas zoe com um pouquinho de decência, pelo menos. Eu tô falando, obviamente, para aquela minoria, tá? A maioria veio com as brincadeiras bem legais, umas zoações bem da hora. Eu não me importei, não fiquei chateado com isso, muito pelo contrário. Isso significa que a ideia do futebol, que é a gente trocar essa zoeira, essa diversão, que é a ideia do canal, tá funcionando. Inclusive, normalmente a gente não tem vídeos tão sérios, né? Aqui no canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco mais comedido, mas trazendo as informações aí para vocês, trazendo um ponto de vista que eu não sei se outras pessoas trouxeram, mas eu sempre gosto de deixar o meu ponto de vista aqui com vocês, que já me acompanham há um tempo. Muito obrigado pelo carinho, o canal tá crescendo muito graças a vocês, então por favor não esquece de deixar o like aí para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, não só atleticanos, mas para todas as torcidas. Compartilha com seus amigos. Você acha aí que, se você acha que a minha opinião tá válida, é legal, o que eu falei tá certo, compartilha com a galera. Se você não concorda, não precisa compartilhar. Eu te peço para deixar o like, mesmo sem concordar, porque o like é uma forma do vídeo ser divulgado, tá? Deixa aí o que você não concorda nos comentários, deixa o like. Se você concorda comigo, também compartilha com os amigos. E principalmente clica no botão se você não está inscrito, se inscreve aí no canal, porque sua inscrição é o mais importante. Eu faço questão de você aqui conosco, na família Galo React, o canal do atleticano para todas as torcidas. Especialmente para você, e agora seja o que Deus quiser. Esperamos que quem está à frente aí de tudo que está sendo investigado, das coisas ruins que infelizmente permearam o clássico, eu queria que fosse só coisas boas, mas acabou não sendo. Independente de quem ganhasse, eu queria que fossem só coisas boas, mas as notícias ruins, infelizmente, foram a maioria. Então tomara que tudo dê certo para nós. Tá certo? Muito obrigado pelo seu tempo,
por ter ouvido a gente aqui. Espero que não tenha sido muito chato. Lembrando que nessa quarta-feira nós vamos ter aqui o pós-jogo às 22h... Às 22h30 não, desculpa. 22h30 é sexta-feira. 15 minutinhos depois do jogo. Acabou o jogo, 15 minutinhos eu vou entrar no pós-jogo aqui pra gente poder trocar uma ideia, tá certo? Falar tudo da rodada que já tiver acontecido. E se tiver vídeos também, a gente solta aqueles vídeos engraçados aí, comentando os jogos, como a gente sempre faz. Forte abraço e até nosso próximo vídeo, valeu! E falou!